Começamos agora. Tá valendo, pessoal. Certo. Então, bom dia, pessoal. Bem, a proposta aqui é um pouco diferente. A gente vai entrar num assunto que não é muito técnico. Eu, particularmente, quando comecei a ver, eu percebi que é um grande desafio quando a gente começa a se comunicar e se conectar com as pessoas. Perceber o outro, aquilo que ele está sentindo e como eu vou passar uma mensagem da maneira mais adequada para essa pessoa. Antes da gente iniciar, que nem o Josias fez a pergunta, queria saber quem é que já ouviu falar de comunicação não violenta? Alguma vez? Josias. Eu ouvi nesse ano também. Mas a questão da comunicação violenta é que ela não é um modismo, não é algo que começou agora, apesar de estar sendo amplamente utilizada, né? Quem trouxe esse conceito foi esse senhor simpático ali, que tem toda uma cara de quem utiliza uma comunicação não violenta ali, que ele é o Marshall Rosenberg. Ele é um psicólogo americano e lá na década de 60 ele já começou a trazer esses conceitos da comunicação não violenta, né? Isso foi ganhando tal forma que em 84 ele criou um centro para tratar disso, já que as pessoas estavam utilizando para resolução principalmente de conflitos entre vários grupos étnicos, então foi utilizado amplamente em conflitos na África, é utilizado atualmente no Rio de Janeiro, nas unidades de pacificação, como uma forma de manter diálogos entre duas partes que apresentam suas diferenças. Também tem uma outra questão que está surgindo, que se utiliza também dessa metodologia, que é a justiça restaurativa, que ela visa colocar as partes que se julgam prejudicadas e estabelecer um diálogo entre elas. Para mim é tudo muito novo, assim, então a ideia é compartilhar com vocês essas pequenas leituras ali, então algumas questões ainda estão amadurecendo. Bem, primeiramente, o que é a comunicação não violenta, né? No próprio livro, que é esse aqui com essa capa bonita, não é bonita não, é um processo poderoso para inspirar conexões e ações compassivas. Aqui é muito interessante, porque o autor ele traz que a comunicação não violenta ela vai além de uma técnica para eu expressar aquilo que eu quero para o outro. Na verdade, é uma forma diferente de ver as questões do mundo, né? Atualmente, nós, na sociedade, temos uma ideia de que existe o que é certo e existe o que é errado. Aquilo que é certo merece uma recompensa e aquilo que é errado merece uma punição. Por isso, em alguma analogia que o Marshall Rosenberg fez, ele diz que existem dois tipos de comunicação que nós podemos ter. Uma comunicação seria a do chacal, que é quando a pessoa se coloca numa posição onde ela faz análises, ela julga e ela exprime as necessidades dela para outra pessoa de uma forma totalmente alienada. Ela não está conseguindo passar a mensagem do que ela realmente está sentindo e precisando. E a comunicação que seria a linguagem da girafa, que ele usou como um exemplo, porque eu não sei se é verdade, mas segundo algumas fontes que eu vi, dizem que a girafa é o animal com o maior coração entre os animais que são terrestres, né? Então seria um tipo de linguagem onde eu consigo ver o outro e entender quais são as necessidades dele. Então vai muito além de só eu comunicar aquilo que eu preciso, mas também perceber o outro e daí utilizar uma palavra que é muito recorrente durante o livro, que é empatia. Que empatia não é só eu visualizar o outro e pensar como é que será que ele está se sentindo. É realmente eu, através de uma conexão, eu estar percebendo o outro, as necessidades, e aquilo que através de algumas palavras que nem sempre são as mais adequadas, ele está tentando me passar. Qual é a mensagem subliminar por trás disso? Bem, como utilizar essa abordagem de comunicação não violenta, né?
Eu não sei se é uma questão de americano isso, que gosta de fazer os frameworkzinhos lá, são os 7 passos para ser feliz, os 10 passos para ser mais rico, os 10 hábitos de quem quer ter sucesso, mas ele também estabelece alguns critérios que, sendo sincero, quando eu comecei a ler parecia muito marqueteiro, assim, uma coisa meio estranha, mas que depois quando a gente analisa faz sentido. São 4 etapas que nós temos para conseguir realizar essa comunicação. A primeira delas seria a da observação. E quando nós falamos em observação, a primeira coisa que nós temos que ter na nossa mente é que observação é diferente de avaliação. Nós tendemos muito a olhar algum fato que nos incomoda e atribuir algum certo valor a ele. E principalmente quando nós vamos estabelecer uma comunicação que eu tenho uma situação que me incomoda, por exemplo, eu percebi que existe uma pessoa na equipe que frequentemente chega atrasada nas reuniões. E eu falo para ela, você está sempre atrasado. O que aconteceu? Ao invés de eu estabelecer uma conexão para conseguir falar aquilo que eu preciso, qual é a minha necessidade, eu estou criando uma barreira na pessoa. Provavelmente ela vai entrar num modo defensivo. Ela vai, opa, calma aí, o que está fazendo? Está me atacando aqui? Então, a ideia aqui não é o falar bonitinho da comunicação violenta. Não é. Eu tinha uma ideia muito errada antes de começar a ler, que a pessoa só ia falar no diminutivo, meu coleguinha, não sei o que, chegou atrasadinho, vamos resolver isso. Não. A ideia é realmente nós fazermos observações, e essas observações, por serem baseadas em fatos, elas tendem a não gerar um sentimento defensivo em para quem a gente está tentando passar essa mensagem. Aqui eu tenho uma pequena poesia que ela mais ou menos traz um pouco dessa ideia. Nunca vi um homem preguiçoso. Já vi um homem que nunca corria enquanto eu observava. Já vi um homem que às vezes dormia entre o almoço e o jantar e ficava em casa em dia de chuva. Mas ele não era preguiçoso. Antes que você me chame de louca, pense, ele era preguiçoso ou apenas fazia coisas que rotulamos de preguiçosos? Nós temos essa questão muito forte dos rótulos que nós colocamos nas pessoas. E às vezes quando nós rotulamos as pessoas, é como se nós entregássemos um álibi para ela assumir aquele comportamento. Quando muitas vezes depende da observação que a gente estava fazendo naquele momento, possa parecer para a gente que a pessoa é preguiçosa, mas talvez era só do momento onde a gente estava observando que ela estava adotando um comportamento que para nós ou para a sociedade é considerado como de preguiçoso, né? Eu ia fazer uma sugestão aqui para vocês discutirem entre vocês, inicialmente, antes de explicar. Eu trouxe 3 frases aqui. A ideia é que vocês consigam conversar entre vocês e entenderem se isso daqui é uma observação ou uma avaliação. Primeira frase. Ontem João estava com raiva de mim sem nenhum motivo. Cláudia frequentemente chega atrasada nas reuniões e Marcelo não pediu minha opinião durante a reunião. Marcelo não pediu. É o Golias. É o Edifier que não está na equipe. Então, na verdade, eu gostaria que vocês comentassem entre vocês. Talvez não vai rolar, né? Pela carinha. Acho que a primeira é uma avaliação. Tá, vamos fazer assim. Quem acha que o primeiro é uma observação? Quem acha que é uma avaliação? Todo mundo. Cláudia frequentemente chega atrasada nas reuniões. É uma observação ou é uma avaliação? Quem acha que é observação? Quem acha que é avaliação? Acho que é uma avaliação porque ela não participa de todas as reuniões, talvez. Marcelo não pediu minha opinião durante a reunião. É uma observação. É interessante que o autor ele traz vários exemplos e ele faz esses exercícios para depois de ler todo o capítulo a gente conseguir treinar se a gente teve a compreensão correta ou não. Mas sempre quando ele vai explicar, ele coloca, se você marcou que essa daqui era uma observação, nós discordamos. Ele não traz o termo, você está errado. Porque a ideia da comunicação
não violenta é apartar isso de que existe o certo e existe o errado. Existe sim necessidades que a gente tem que entender. Então, observando aqui. A primeira, ela é considerada uma avaliação. Por quê? Porque não é possível nós sabermos... Opa, está errado aqui. Não é possível nós sabermos se ele realmente não tinha algum motivo, nós estamos supondo isso pela nossa frase. E outra também é atribuindo para ele um sentimento de raiva. Poderia ser que ele estivesse triste ou frustrado, poderia ser qualquer outra coisa que num primeiro momento, fazendo essa análise, não tem como saber. Cláudia frequentemente chega atrasada nas reuniões. A palavra que nos mata aqui é o frequentemente. Eu poderia falar que, Cláudia chegou 3 vezes atrasada na reunião esse mês. E que frequentemente, além de não expressar exatamente aquilo que a gente está querendo dizer, é uma coisa que nós às vezes usamos palavras como sempre, nunca, para supervalorizar aquilo que a gente está dizendo. É muitas vezes uma acusação, na verdade, é um julgamento, né? Então, a ideia é que nós fujamos dessas situações para realmente criar, para que outra pessoa que esteja nos ouvindo, ela saiba exatamente do que nós estamos falando. Não fique em um contexto que é... Como é que é? Quando a palavra tem... Dúbio? Dúbio, mas não era essa a palavra. Bem. Marcelo não pediu minha opinião durante a reunião. O autor considera que isso daqui é uma observação. Realmente é um fato, ele não pediu a minha observação durante a reunião. Então, eu não tenho nenhuma avaliação, só estou dizendo o que aconteceu. Durante toda a reunião, a minha opinião não foi consultada. Agora, eu ia fazer uma atividade. Ela é bem diferente também. Sim. A gente vai distribuir algumas folhas para cada um. Algumas não, uma, né? Uma folha para cada um. E a gente vai fazer uma atividade que tem 2 regras básicas. A primeira regra. Nós vamos executar ela de olhos fechados. É isso. E a segunda regra é que vocês vão receber instruções para a execução dela e vocês não podem em nenhum momento fazer nenhuma pergunta. Agora pode fazer. Foi uma pergunta, na verdade, né? Tu tinha uma. É todo mundo com folha? De olhos fechados, nem com o aberto. Tá, avisa quando for para fechar os olhos, então. Tá. Então, nesse momento eu gostaria que vocês fechassem os olhos. Vocês vão pegar a folha e vão dobrar ela ao meio. Agora vocês vão dobrar ela mais uma vez ao meio. De olho fechado é difícil. De olho fechado é fácil, né? Eu acho fácil porque tu tá com o teu olho aberto, né? E não tô dobrando folha. Tá, agora eu quero que vocês façam um rasgo no centro dela. Sem perguntas. Agora vocês vão fazer outro rasgo na parte superior esquerda. Mais um rasgo na parte... Ela ficou muito... Qual que é a primeira mesmo? Dobrar, né? Agora eu desenho uma calcinha. Todo mundo? Sim. Agora nós vamos fazer outro rasgo na parte inferior direita. A minha esquerda ou a tua esquerda?
Sem pergunta. Sem pergunta. Agora um rasgo no centro e em cima. Depois que vocês executarem esse passo, podem abrir o olho. O bom é que no vídeo vai aparecer minha cara de só rindo aqui pra vocês. Deem uma olhada pro lado, como é que fica. O Robson rasgou toda a folha lá. Eu fiz igual. Nossa, Eu não conseguia fazer do outro lado. Tá. Agora eu vou fazer uma pergunta já introduzindo o próximo passo. E eu preciso que vocês prestem atenção nessa pergunta. Eu quero ouvir relatos de vocês de como vocês se sentiram executando essa tarefa. Agoniado. Não sabe se é o centro ou o centro no meio. Tá, mas como tu se sentiu? Nervosa. Nervosa. Confuso. Confuso. Quero fazer pergunta, mas eu não gosto. Não sabe como tu se sentiu? Confuso. Confuso para as pessoas mais. Bem, fazendo uma observação, todos nós recebemos as mesmas instruções, não? E as folhas saíram iguais? Óbvio, sim. A próxima etapa é a identificação dos sentimentos, certo? E isso daqui serve também para a gente parar e refletir que muitas vezes, mesmo recebendo as mesmas instruções, cada um de nós vai reagir de uma maneira diferente. Nós somos pessoas diferentes, com vivências diferentes, e portanto nós vamos manifestar sentimentos diferentes. Às vezes a gente tenta olhar para o outro e ver, imaginar como ele está se sentindo baseado naquilo que nós sentimos, o que muitas vezes vai evitar que nós façamos essa conexão com a pessoa. Outra coisa interessante, eu achei bem legal quando vocês responderam, quando eu perguntei o que vocês estavam sentindo. Muitas vezes quando a gente faz um trabalho inicial de perguntar o que as pessoas estão sentindo, elas tendem a racionalizar isso. Como é que tu se sentiu? Eu acho que foi difícil porque eu estava de olho fechado. Tá, mas qual foi o sentimento? Muitas vezes nós não paramos para pensar quais são realmente os nossos sentimentos. E esse é o próximo passo. A gente fez a observação, nós identificamos o ponto que nos incomoda, e agora a gente vai começar... Opa, eu já ia passar aqui o slide. E agora nós vamos começar a expressar quais são os nossos sentimentos, né? Expressar como estamos nos sentindo em relação ao que observamos, ou estamos vivendo. Importante. Sentimento, ele é diferente de opinião. E o sentimento, ele é diferente de pensamento, que eu penso. Algum exemplo aqui de questões que não são sentimentos. Sinto-me como um fracassado. Na verdade, isso é uma avaliação que eu estou fazendo minha. Eu posso me sentir triste. Mas sinto-me como um fracassado não é um sentimento. Sinto que isso é inútil. Nós adoramos usar essa palavra sinto também para expressar pensamentos, mas a pessoa não está expressando nenhum sentimento aqui, na verdade. Ela pode ter uma frustração em relação a alguma coisa, uma decepção, mas nós não conseguimos observar nenhum sentimento. Sinto que sou um mau profissional. Outra avaliação. Sinto-me insignificante para as pessoas com quem trabalho. Também, nós, na verdade, estamos tentando atribuir alguma avaliação para os outros em relação a nós. Mas nós não estamos sendo claros em relação a como nós nos sentimos. Sinto-me ignorado. Ignorado também
é algo que os outros estão fazendo numa avaliação deles que está nos afetando, mas o sentimento não é ignorado, na verdade. Pressionado, sobrecarregado. Pressionado eu jurava que era um sentimento, mas o autor disse que não era. Então só botei aqui para gerar polêmica aqui. Por que é interessante trazer isso? Às vezes a gente fica muito preso aos números, principalmente a gente que está trabalhando numa área de exatas, né? E a identificação daquilo que nós sentimos é uma tarefa muito difícil. E não é fácil mesmo, porque ela é difícil. Não é fácil porque a gente não está acostumado a fazer isso. A gente tende a responder mais com a razão do que realmente olhar para aquilo que está interno mesmo. Quais são os sentimentos que surgem a partir de determinadas atitudes, né? Mais um exercício, então. Não vou pedir para vocês fazerem em grupo, porque eu vi que é melhor fazer coletivo. Somos um grande grupo. Fico com medo quando você diz isso. O próximo. Sinto-me mal interpretado. Só estou lendo primeiro. Vai para a sessão. Sinto-me bem pelo que você fez por mim. Bem, nós vamos avaliar quais dessas frases expressam sentimentos. Fico com medo quando você diz isso. Vocês acham que a pessoa está expressando um sentimento? Quem acha? Um sentimento de medo. Eu já vou. Vocês preferem já ver as respostas ou opinarem antes? Opinar. Sinto-me mal interpretado. Quem acha que está sendo expresso um sentimento aqui? Quem acha que não? Na liberdade. Sinto-me bem pelo que você fez por mim. Quem acha que está sendo expresso um sentimento? Não Tô, hein? A resposta é mais ou menos até. Ó, sobre a primeira. Fico com medo quando você diz isso. O autor ele considera que o sentimento de medo foi expresso. Apesar da pessoa não usar eu estou com medo, mas ela consegue colocar de uma forma bem clara que quando alguma outra pessoa fala uma frase específica, ela se sente com medo. Sinto-me mal interpretado. De novo, mal interpretado eu estou julgando aquilo que como os outros estão me vendo. Não é um sentimento. É um fato que está acontecendo, que daí a gente tem que trabalhar mais isso, mas não é o meu sentimento. Eu posso ficar frustrado, eu posso ficar triste, mas mal interpretado não é um sentimento. Sinto-me bem pelo que você fez por mim. O sentir-se bem, o autor ele coloca que sim, ele é uma questão de tu dizer como tu está se sentindo, mas a palavra bem, ela ainda é muito vaga. Porque o bem pode ser, eu posso sentir gratidão, eu posso sentir alegria, são várias questões, mas a palavra bem, apesar de ser um sentimento, ela não deixa claro qual é o verdadeiro sentimento por trás daquilo. Tranquilo? Necessidades. Julgamentos, críticas, diagnósticos e interpretações dos outros são todas expressões alienadas de nossas necessidades. O autor ele faz uma proposta que toda comunicação negativa que nós recebemos, ou mesmo agressiva, na verdade elas não passam de uma tentativa frustrada da pessoa que está conversando com a gente passar qual é a necessidade dela. Então, a partir de uma observação do fato que nós fizemos, da avaliação do que aquilo nos faz sentir, né? Nós vamos atrás do motivo. O que eu tenho em mim que não está sendo atendido, que está gerando isso? Qual é a minha necessidade? Quando nós recebemos uma mensagem negativa ou agressiva, muitas vezes, né? Nós temos algumas formas de reagir. A primeira, nós podemos culpar a nós mesmos pela mensagem. Por exemplo, a pessoa diz, você sempre chega atrasado nas reuniões, né? O meu primeiro processo é verdade, estou sempre atrasado. Estou me culpando por aquela comunicação.
ou por algumas atitudes, mas na verdade eu não estou entendendo qual é a necessidade da pessoa e eu também não estou olhando para as minhas necessidades. Fica mais difícil nós executarmos alguma ação para modificar isso, né? Culpar os outros. Nós ficamos num processo de raiva, porque ela se comunicou de uma forma talvez violenta. Ah, você sempre chega atrasado nas reuniões, mas quem é fulano para falar de mim? Ele também chega. Nós culpamos a outra pessoa, nós tiramos de nós, mas jogamos para outra pessoa essa culpa, né? E de novo, sempre falando que existe aquele conceito de que tem o certo e o errado, e quem está errado merece ser punido. Por isso vem esse sentimento de culpa. Na verdade, o que nós precisamos aqui, né? É entender quais são as minhas necessidades e entender as necessidades da outra pessoa. E daí, nós temos esse item, que é escutar os nossos próprios sentimentos e necessidades. Por exemplo, eu posso falar para a pessoa, quando eu escuto isso, que essa fala dela me deixa triste, porque das últimas vezes que eu precisei chegar atrasado, na verdade, eu estava executando uma tarefa importante, eu posso explicar. Mas eu vou colocar para a pessoa que aquela citação dela, através de uma observação, me gerou um sentimento e eu vou entender quais eram as minhas necessidades daí a partir disso. E a outra opção também, essas duas são as opções empáticas que nós temos, tá? Escutar os sentimentos e necessidades dos outros. Bem, a pessoa está dizendo que eu sempre chego atrasado na reunião. Mas o que será que ela está querendo? Na verdade, ela pode estar só dizendo, eu preciso que tu cuide do horário. É uma forma diferente de dizer o que ela precisa, né? Mas se ela falasse assim, já não geraria uma barreira, talvez, na pessoa que está escutando, o que é um passo bem grande para que essa necessidade não seja atendida, quando nós estabelecemos essa barreira. Bem, mais alguns treinos aqui. Deixa eu ver que horas. Em qual das frases é expressa a responsabilidade... Só mais uma coisinha aqui, ainda falando em relação a isso, né? Quando nós utilizamos essas duas questões, na verdade a gente está colocando a razão dos nossos sentimentos, daquilo que nós sentimos, nas atitudes do outro. E o autor ele sugere que, na verdade, sempre nós somos os responsáveis por aquilo que nós sentimos. O outro ele pode ter atitudes que vão potencializar isso. Mas sentimentos como raiva, tristeza, eles vão surgir de uma necessidade não atendida. O outro pode ter uma atitude que vai contra essa necessidade, mas não é o outro, é a necessidade o causador disso. Faltou esse ponto para chegar aqui, né? Aqui mais um treino. Em qual das frases é expressa a responsabilidade pelos sentimentos? Você me irrita quando deixa documentos da empresa no chão da sala. Fico com raiva quando você diz isso, porque quero respeito e ouço suas palavras como um insulto. Então aqui a ideia é que nós, olhando para essas duas frases, tentemos ver em qual das sentenças a pessoa está entendendo a necessidade dela e ela não está culpando a outra pessoa por aquilo que ela está sentindo. Em qual que ela está se mostrando responsável, né? Vocês acreditam que essa primeira, a pessoa está tendo esse processo? Não. E na segunda? Certo. O autor considera que na frase está sendo dito que o comportamento da outra pessoa é responsável pelo sentimento de irritação. Porque você me irrita quando deixa documentos da empresa no chão da sala. Tá, e o que eu vou fazer? Eu vou sair, vou desaparecer do mundo? Porque eu sou o fator que irrita a pessoa, certo? Ele teria que expressar qual é a necessidade dele que não está sendo atendida para que eu desvinculasse o meu comportamento da irritação dele. E até para que eu pudesse modificar, né? Fico com raiva quando você diz isso, porque quero respeito e ouço suas palavras como um insulto. Aqui a pessoa diz que ficou com raiva, mas ela fala qual é a necessidade dela que não está sendo atendida. Então ela não coloca o motivo da raiva na outra pessoa, e sim porque ela tem uma necessidade que claramente não foi atendida naquele momento e isso gerou a raiva nela.
última das etapas, o pedido. Então, nós temos a observação, observei o fato, verifiquei o que eu sinto, eu identifico quais são as minhas necessidades e eu vou fazer um pedido. O quarto e último componente desse processo aborda o que gostaríamos de pedir aos outros para enriquecer as nossas vidas. Na verdade, o autor traz que, na maioria das vezes nas nossas relações, nós optamos por não falar das nossas necessidades para as outras pessoas. Às vezes nós omitimos quais são as nossas necessidades para não gerar conflitos, não gerar atritos. Nós temos um comportamento onde a gente foi praticamente ensinado a evitar conflito. E conflito é uma coisa normal. Para uma relação ela ser saudável, nós temos que ser capazes de dizer o que nós precisamos e também saber identificar o que as outras pessoas precisam e, ou às vezes o que nem está sendo dito que ela está tentando expressar nessas necessidades. Por quê? Cada vez que nós digamos, varremos para debaixo do tapete ali as nossas necessidades, né? Na verdade a gente está minando essa relação, porque uma hora isso vai explodir. Vocês conhecem aqueles casos que a pessoa fica anos e anos e lá, tipo, depois de 10 anos ela fala, porque em 1930 tu fez aquilo comigo. Nossa, do que tu tá falando? Nem lembro. Mas na verdade a pessoa tinha uma necessidade que ela não soube expressar naquela hora. Devemos evitar utilizar frases vagas, abstratas ou ambíguas. Era ambíguas a palavra que eu estava procurando aquela. Ou ambíguas e formular nossas solicitações de ações concretas que os outros possam realizar. Exemplo. Deixa eu ver. Tem uma pessoa que ela está na posição de gestão, certo? Só que ela... Não, é o Marcelo. Só que ela sente que cada vez que ela está no ambiente, as pessoas elas não se sentem à vontade para expressar o que elas estão pensando. Elas se sentem meio afastadas, assim, ou evitam realmente, né? Esse gerente ele poderia pedir num primeiro momento, eu tenho uma necessidade que vocês tenham mais liberdade ao se expressarem comigo. Mas para quem ouve isso, como assim ter liberdade? O que isso significa? É uma ação que eu estou solicitando da outra pessoa que ela fica totalmente difícil de interpretar realmente o que ela está querendo. Como é que eu vou ter liberdade? O que ele poderia fazer é, olha, eu tenho necessidade que vocês me digam o que eu preciso fazer para vocês, ou como eu preciso me comportar, para que vocês não se sintam tão assustados na hora de comunicar comigo ou tenham vontade de falar aquilo que vocês estão pensando. Quais atitudes eu posso tomar? Isso é um pedido que vai levar a alguma ação onde eu posso agir sobre isso. Outra questão também que... Essa daqui é bem de relacionamento, né? Eu já ia falar da mulher, eu não sei, porque o exemplo do livro é a mulher, mas parece que sempre a mulher está nessa situação, né? Mas era o exemplo do livro, eu juro. A mulher, ela estava comentando que ela se sentia triste porque ela não estava se sentindo amada pelo esposo dela. E daí, começando a perguntar para ela, tá, mas quando você disse que ele não te ama, o que você espera que ele faça para demonstrar esse amor? Ou como você espera que ele haja, né? Ela disse, não sei. Eu não sei o que ele precisa fazer, mas eu não estou me sentindo amada por ele. Então ela estava numa posição onde ela precisava de alguma coisa, mas nem ela sabia identificar o que era. Tinha uma necessidade que não estava sendo atendida, mas ela não conseguia identificar a ação para ser feita ali. E ela estava transferindo um sentimento de tristeza, de raiva, para outra pessoa, que se ela, que é a pessoa que está sentindo isso, não consegue interpretar, imagina quem está de fora. Então, às vezes, é importante primeiro nós descobrirmos as nossas necessidades para depois conseguir expressar de uma forma clara para os outros, de forma que eles consigam entender aquilo que realmente a gente precisa. O que é importante nisso, né?
É importante pedir o que se quer e não o que não se quer. Mais um exemplo. Essa esposa talvez ela tivesse identificado uma necessidade de ter mais companhia do marido dela, que ela verificou que estava trabalhando bastante. Supondo, inventando agora, tá? Então, ela vai fazer um pedido para o marido. Olha, eu gostaria que você não passasse tanto tempo no trabalho. O marido, ouvindo isso, disse, você tem razão. E começa a marcar toda noite futebol, churrasco, sai. A necessidade dela foi atendida? Não, né? Porque ela não conseguiu dizer aquilo que ela queria de verdade. Ela disse o que ela não queria, mas ela não explicou de uma maneira fácil para quem estava escutando como era para agir. Então, por isso que nós temos que evitar pedir aquilo que a gente não quer. A gente tem que tentar entrar no ponto de expressar o que nós queremos. Não confundir pedidos com exigências. E daí é uma questão bem importante que no início até da leitura eu fiquei pensando, tá, tudo bem. Eu fiz a observação, eu identifiquei o que eu estou sentindo, eu identifiquei a minha necessidade, eu fiz o pedido. E a pessoa diz não. E agora? Mas o autor ele deixa bem claro que, na verdade, o intuito da comunicação aqui não é para que nós tenhamos todas as nossas necessidades atendidas ou para que a gente ache algum jeito de, através da nossa comunicação, manipular a outra pessoa para que ela execute isso. Na verdade, é estabelecer essa comunicação empática entre um e outro, essa conexão, onde ambas as pessoas vão entender, olha, eu estou aqui ouvindo aquilo que tu precisa e também expondo aquilo que eu preciso. E se a gente conseguir satisfazer essas necessidades, nosso relacionamento vai evoluir muito. Porque eu quero aquilo que é bom para ti e espero que também tu queira aquilo que é bom para mim. Então, as pessoas por livre vontade, ou não, daí vai depender da pessoa também, vão fazer naturalmente aquilo, pelo bem da relação. Então, é muito importante que os nossos pedidos não sejam tomados como exigência. Geralmente, quando nós não expressamos aquilo que nós sentimos, ou não explicamos a necessidade, nós simplesmente estamos fazendo uma exigência para a pessoa. Por exemplo, junta o papel do chão. É uma exigência. Não é um pedido, né? Às vezes nós podemos expressar tudo corretamente, a gente fez a observação, identificou os sentimentos, necessidade, fez o pedido bonitinho, a pessoa não atende e a nossa reação vai ser negativa em relação a esse não atendimento, porque, na verdade, nós queríamos que ela executasse aquilo que a gente estava falando. Isso também gera esse sentimento de obrigação dela para com a gente. E isso não é legal também para a relação. Porque se a pessoa não quer fazer determinada coisa, ou não está apta, é interessante que nós entendamos quais são os motivos que fazem com que ela não queira. Talvez exista algo por trás daquilo. Eu juro que está terminando. Quais frases expressam uma forma clara de pedidos? Mais um treino então pra gente. Quero que você me compreenda. Gostaria que você fosse honesto comigo a respeito da reunião de ontem. E a última, gostaria que você fizesse o jantar mais vezes. Só um tempinho para processar. Essas últimas aqui foi mais difícil de reunir exemplos mais voltados para o trabalho, porque eu fiz agora há pouco. Tá. Primeiro, quero que você me compreenda. Vocês acham que é um pedido onde é claro aquilo que a pessoa precisa? Alguém acha que sim? Todo mundo balança a cabeça? Segundo, gostaria que você fosse honesto comigo a respeito da reunião de ontem. Quem acha que é um pedido onde é claro o que a pessoa precisa? Só levanta a mão que daí fica mais fácil de ver. Isso, obrigado. Show. E quem acha que não? Gostaria que você fizesse o jantar mais vezes. Quem acredita que isso é um pedido? E quem acredita que não? Ó, a palavra compreenda
A palavra está repetida? Ah, não, tá. É porque eu não... Mas eu explico. A palavra cumprida não expressa claramente uma ação a ser tomada. A pessoa pode solicitar que outra repita o que foi dito, para verificar se foi compreendido. Por exemplo, compreender. Como é que eu compreendo uma pessoa? É muito difícil isso, né? Mas que nem ele sugere aqui, depois que eu falar uma coisa, eu posso pedir. Ah, você poderia repetir aquilo que você entendeu? Daí a pessoa vai repetir e tu vai ver se está de acordo. E também, assim que ela repetir, nós verificarmos que ela entendeu a mensagem de uma forma distorcida, também nós temos que ter um pensamento empático. Ah, tu está errada. Ah, tu não entende nada. Também procurar ajustar para que a mensagem fique clara para ambos. Jumento? Não, acho que jumento não é legal. Gostaria que você fosse honesto comigo a respeito da reunião de ontem. Fosse honesto. O que é ser honesto? Depende da pessoa, vai interpretar de uma forma diferente. Aqui eu também não estou dizendo aquilo que eu quero saber. Ah, gostaria que você fosse honesto comigo. De repente, eu queria saber em relação ao que eu falei ou o que eu fiz, mas a pessoa vai falar, eu achei que a reunião começou tarde. Eu não tive as minhas necessidades atendidas, porque eu não fui claro naquilo que eu precisava. Então eu poderia solicitar que a pessoa me dissesse o que ela sentiu em relação ao que eu apresentei e o que ela poderia verificar que eu poderia fazer diferente de como eu fiz. É algo que a pessoa pode fazer, ela vai conseguir entender claramente o que ela precisa me passar de informação para que eu tenha a minha necessidade atendida. A última. Gostaria que você fizesse o jantar mais vezes. O problema aqui é mais vezes, que é uma palavra muito vaga. Por exemplo, gostaria que você fizesse o jantar mais vezes. Tá, beleza. Não sei quando, talvez um dia eu faça. Mas se eu solicitar essa pessoa, gostaria que você fizesse o jantar toda terça e quarta. Daí a pessoa já sabe como agir, já é algo mais direto, é algo que ela consiga fazer. E aqui a gente começa a perceber que, às vezes, quando nós nos comunicamos, a gente acha que está passando uma mensagem clara daquilo o que a gente precisa. Mas nem sempre a pessoa que recebe vai interpretar exatamente da forma como a gente precisa que ela haja, né? Isso aí a gente conseguiu ver também pela folha. Cada pessoa com as mesmas instruções foi fazendo de um jeito diferente. Claro que as instruções não foram as melhores possíveis, era bem para gerar confusão, mas aqui nós conseguimos perceber o quanto às vezes é difícil nós fazermos com que o outro compreenda as nossas necessidades. E muitas vezes também, quando nós nos comunicamos, nós nem sabemos qual é a nossa real necessidade. Nós temos um sentimento que nós não sabemos qual é e expressamos de qualquer jeito para tentar conseguir aquilo que nem a gente sabe o que quer. É bem confuso isso. Eu trouxe um exemplo também, não deu para mudar para um exemplo mais de trabalho. Alguém provavelmente já ouviu algo do tipo. É a milionésima vez que vejo suas meias sujas jogadas no meio da sala. Pegue imediatamente e coloque para lavar. Esse é um exemplo de comunicação chacal, porque a partir daqui... Todos nós somos um pouco, na verdade. É difícil de identificar essa outra parte. Mas quando nós recebemos uma mensagem dessa, qual é a nossa primeira reação? Tá, tô aí, vou pegar e juntar. Muitas vezes não, né? A gente estabelece essa barreira com a pessoa, porque a gente interpreta isso como se fosse algo pessoal, ou nós colocamos a culpa nela, né? Porque eu posso ver que a culpa é minha, ou eu posso colocar a culpa no outro. E assim a gente quebra essa conexão. Mas quando na verdade a pessoa, ela tinha uma necessidade aqui que ela não soube expressar. Ela estava se sentindo de um jeito que ela também não soube dizer. Então, traduzindo para um fato de comunicação não violenta, qual é o fato observado? Quando vejo suas meias sujas jogadas no meio da sala, eu tenho o sentimento de que eu me sinto irritado ou irritada. A necessidade, porque eu preciso de mais organização na sala. Essa é a minha necessidade. E daí faz um pedido. Será que você poderia colocar as meias para lavar?
É bem isso. A gente vê que para comunicar aquilo que nós realmente precisamos, às vezes precisa de um bolo de frases assim que, meu Deus, era só mandar infeliz, põe essa meia para lavar ali. Mas não é esse o objetivo. Porque o objetivo aqui é sempre criar essa comunicação empática com a pessoa. Tentar entrar em sintonia com aquilo que ela sente. Então a nossa conclusão aqui, ele aborda muito mais questões de como tratar a raiva, de como receber esses comentários, né? Mas nós podemos perceber que é uma via de mão dupla. Tanto no eu comunicar as minhas necessidades para as outras pessoas, quanto no receber esses comentários que vão gerar essas barreiras em mim. Eu costumo pensar que são 4 passos, até eu tenho que lembrar de todos, até eu chegar no último, talvez até minha raiva já tenha passado um pouquinho, eu não preciso responder direto, assim, mas... É uma busca de uma questão que a gente fala do autoconhecimento, ali que vai nos fazer reagir melhor. O grande desafio aqui, na verdade, é nós mudarmos a nossa maneira de pensar. Nós procuramos atribuir culpas, julgamentos e, através da nossa atitude, punir a pessoa. O autor ele traz que o sentimento de raiva, por mais que ele seja expresso através da CNV, muitas vezes ele é reflexo de um julgamento que nós estamos fazendo do outro. Que o sentimento de raiva, na verdade, por trás dele ainda, se a gente fosse mais a fundo, a gente conseguiria encontrar outros sentimentos. Mas por ter gerado em nós aqueles sentimentos de tristeza, de não sei o que, nós às vezes nos colocamos numa posição de julgar através da nossa raiva. A minha necessidade não está sendo atendida. Apesar de que, através da comunicação não violenta, a gente consiga colocar isso de um jeito mais tranquilo, de um jeito que não crie tantas barreiras. Então, o foco da comunicação não violenta, nessa linguagem de girafa, que é a linguagem da compaixão, é realmente estabelecer empatia. Melhorar as nossas necessidades, quer dizer, atender às nossas necessidades e melhorar as nossas relações. Não jogar para debaixo do tapete aquilo que nós precisamos. Também não ignorar o que os outros nos falam. Porque quando nós não dialogamos, nós não encontramos uma solução que seja bom para todos os lados. Às vezes a gente se omite para que a pessoa tenha um certo conforto, ou às vezes nós tentamos impor o nosso lado. Então a ideia da comunicação não violenta é uma construção coletiva, onde o todo é beneficiado através de ter as necessidades de cada um expressa de forma clara e todas as partes fazendo o possível para atender. O possível que nem sempre vai ser atendido, mas a compreensão ela vai surgir disso. Era mais ou menos esse o estudo que eu tinha feito. Foi bem breve, o livro traz bastante coisas. E até quando eu estava relendo, a primeira vez que eu passei lendo isso aqui, eu nem tinha percebido esse detalhe. Então provavelmente vai ter mais coisas se eu for reler. Vai ter mais. Acho que o apanhado geral deu para pegar a ideia. Uma coisa também, é muito difícil botar em prática, tá? É bonitinho aqui no PowerPoint, mas quando nós realmente tentamos aplicar isso, principalmente nas nossas relações familiares, relação também onde nós temos uma pessoa com uma posição hierárquica maior que a nossa, é difícil de estabelecer uma empatia maior, porque nós sempre vemos a pessoa como dando ordens pra gente. E o sentimento de receber a ordem, ele afasta. Então, eu espero que fique essa introdução ali para quem se interessar, possa ir buscar um pouquinho mais e que seja útil também, apesar de... Eu só trago esses assuntos meio randômicos, mas acho que vale a pena conversar sobre isso. É isso, pessoal. Alguma dúvida? Obrigado, então. Pessoal, só fica